Senhores, estaremos falando do jogão entre Fluminense e Flamengo, né? A minha volta ao Maracanã. Ei, volta ao Maracanã! Então, antes de tudo, vou ter uma coisa aqui: YouTube Live. Vai voltar algum dia, fique tranquilo. E aqui embaixo na descrição tem várias coisas para você dar uma olhada, tá bom? Vamos lá. Jogão! O primeiro clássico do ano, o primeiro jogo de Série A do Cariocão. Fluminense e Flamengo tinha que ser, né? Tinha que ser. Só pra falar, o Fluminense ainda vai jogar contra o Vasco. Então vai ser difícil, né? Engraçado, né? Como que ficou a situação, né? Fluminense e Botafogo de um lado, Vasco e Flamengo do outro. E bom, um tá disputando para não cair, o outro tá disputando para ficar na primeira colocação do Cariocão. Quem é? Né? Esse que é bom. Vamos lá. Flamengo e Fluminense, né? Fla-Flu, ou Flu-Fla nesse caso, que está do campo do Fluminense, será às 18 horas no estádio Chico Guanabara, vulgo Maracanã. O árbitro do jogo será o Alex Gomes, com o Paulo Renato de VAR. Então teremos VAR nesse jogo também. Novamente, pela determinação de Samir Chouad, presidente da CBF, todos os jogos de campeonatos regionais terão que ter VAR. Cara, o Samir Chouad está fazendo um bom trabalho. Então, Alex Gomes, árbitro, o Paulo Renato VAR. Odds favoráveis ao Flamengo, com 4,15 para o Fluminense, 3,10 para o empate e 1,97 para o Flamengo, né? Claro, porque o Flamengo vem forte, né? Ganhou quase tudo no ano passado, né? Só não ganhou Copa do Brasil. Ganhou tudo que podia disputar, né? Que é Carioca, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele só tinha esses 4 ali. A gente só tem 4 campeonatos para disputar, sempre. Quer dizer, 5, né? Se você contar com o Mundial de Clubes. Ou seja, de 5, ganhou 3. Então, a gente tem o favoritismo com isso. E a transmissão será feita na Globo, canal aberto, Premier, canal fechado e GETV, tá? Que é o canal via YouTube. O Fluminense de Zuzu, sem Luiz Obedia volta, né? A Max Cubeira sai justamente de ser técnico e agora vira auxiliar do Luiz Obedia, que estava com problemas de coração. Espero que isso daí seja um motor para o Fluminense querer ganhar esse jogo. Vai estar em campo e espero que realmente não grite tanto. Eu me preocupo bastante, né, com a saúde do nosso técnico. Vai estar em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio Freitas René. Pode ser que surja aí um James, pode ser que surja aí um Guilherme Arana, tá? Martinelli, Nonato e Ganso. Eu não acredito que vai ser justamente o mesmo trio. Eu acho que vai ter o Nonato ali no meio. Até porque Lúcia Costa e Ganso pra mim não funcionou direito. Serna, Canóbio e Everaldo, né? Ele vai postar no Serna. Eu acho que ele não vai postar ali não. E eu acho que ele vai colocar o Santi Moreno na reserva. Não sei por que motivo. O Flamengo de Felipe Luiz deve vir a campo com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Só para falar, o Flamengo tá nessa remontada, né, de jogadores, né? Pode estar ali entre os titulares o Vitão no lugar do Léo Pereira. O Léo Ortiz deve ficar ainda, então é interessante falar sobre isso. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta.
Se lembre que o Paquetá ainda está se vendo se vai ou não vai pro Flamengo, isso é importante também. E no ataque, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esse que é o time titular, né? Bruno Henrique também pode vir no lugar do Pedro. Normalmente nos clássicos o Felipe Luiz tem colocado o Bruno Henrique no lugar do Pedro, porque o Bruno Henrique ele dá uma mobilidade mais ofensiva, né? Pro time. Ou até mesmo o Bruno Henrique ele fica sendo um ponta pro Pedro jogar. Então é isso. Pode também vir o Plata também nessa história toda. Então a gente vai observar bastante sobre isso. Bom, eu não acredito nessas odds todas, entendeu? Que eu vi, né? Porque normalmente a gente coloca clássico como algo estranho e alheio à situação toda que está acontecendo. Por quê? Porque realmente pode acontecer de tudo, tá? Pode vir um Fluminense ganhando do nada, pode vir um Fluminense perdendo. Vale a pena pontuar que o Flamengo só tem mais 2 jogos para jogar, esse e o futuro. Se a gente ganha, o Flamengo ele fica cada vez mais próximo de disputar o quadrangular do rebaixamento, que para quem não sabe, esse quadrangular ele não permite mais você ganhar o Campeonato Carioca, ele só permite disputar somente 2 jogos, um jogo só, e esse jogo definirá se você vai ser rebaixado ou não. Então é importante falar sobre isso. O Flamengo que veio inicialmente no Campeonato Carioca com uma postura de não se importar com o Campeonato Carioca, viu os torcedores reclamando demais sobre a postura que o Flamengo tinha sobre isso, até porque cair com o Flamengo, o flamenguista médio pensar que o Flamengo pode cair em qualquer competição significa um caos na vida do próprio flamenguista. Então, não, isso daí não ia acontecer e tudo aquilo que foi dito foi mera bobagem. Bom, Fluminense ganhando, o Flamengo ele precisa ganhar esse jogo para continuar, ou seja, o Fluminense ele pode fazer com isso uma arma para explorar os contra-ataques, porque o Fluminense empatando meio que não difere somente sobre a situação do Flamengo, quer dizer, não difere a situação do Fluminense, mas também causa esse problema na situação do Flamengo, em que passa a depender de uma vitória contra o seu próximo rival. Só para falar aqui, né, o próximo rival, o último rival do Flamengo no Campeonato Carioca é o Sampaio Corrêa. Até lá o Flamengo ele vem disputando 2 jogos do Brasileirão e um da Supercopa, então a gente vê a situação que está o Flamengo. No que tange o Fluminense, ele vai jogar ainda mais 3 jogos, né, sendo um deles contra o próprio Vasco, né? Contra o próprio Botafogo. É Botafogo então. A gente tá no grupo do Vasco então, tá. A gente vai jogar então contra o Grêmio, depois a gente joga contra o Vasco e depois a gente joga contra o Bahia. Então é importante falar sobre isso tudo. Dito isso, estarei no jogo, estarei no setor leste inferior. Eu espero que realmente essa volta à luz do meio-dia no gramado mude a situação do Fluminense, que se tornou preocupante. O Flamengo que ganhou um clássico de 1-0, mesmo com o expulso do Vasco aos 4 minutos do segundo tempo. Então, e claro, teve muita essa preocupação porque realmente o Flamengo ele deu 32 chutes enquanto o Vasco só deu 1. Mas acho que é muito por conta dos problemas que o Vasco vem gerindo do que propriamente dito o próprio Fluminense, o próprio Flamengo que fez isso tudo, tá? É importante falar sobre isso. Dito isso, vamos Fluminense, vamos ganhar. Saudações tricolores. Vejo vocês lá. Valeu, guerreiros tricolores. Até a próxima.
Faça tudo que está escrito aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro pra você, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, criação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Valeu!